Olá, essa é a disciplina Concorrência e Tempo Real. Eu sou o professor Carlos Montes. Essa disciplina é dada no âmbito do programa de pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da UFSC, e eu quero falar hoje, brevemente, sobre programação Python para placas de desenvolvimento, principalmente o Raspberry Pi Pico. Bom, primeiro, o que são placas de desenvolvimento, né? Development Boards. Placas de desenvolvimento são placas de circuito impresso, né, que pode usar tanto microcontroladores quanto microprocessadores embutidos nessas placas, né? Elas são usualmente usadas para fazer protótipos, desenvolvimento e interagir com produtos inteligentes, né, smart products. Também, usualmente, são usadas para criar um produto viável mínimo para poder testar conceitos e ideias. E também, muitas vezes, essas placas são usadas para se desenvolver software para aplicações de internet das coisas, redes de sensores sem fio, ferramentas de sistemas distribuídos, dentre outras. Aqui nós estamos vendo exemplos de algumas placas populares: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, BeagleBone. Na verdade, são famílias de placas, né? Existem famílias de Arduino, famílias de Raspberry Pi. Eu estou até apresentando aqui dois tipos diferentes. Então vamos lá. O que diferencia de cara essas placas de desenvolvimento é que algumas têm microcontroladores embutidos, como o Arduino, Raspberry Pi Pico, ESP32 no caso aqui, e algumas têm microprocessadores embutidos, como o Raspberry Pi e o BeagleBone. Essas que têm microprocessadores, elas são usualmente placas com maior capacidade de processamento, mais memória, tem um clock mais veloz, né? Então eles conseguem suportar sistemas operacionais completos. A gente pode embarcar um Linux no BeagleBone, no Raspberry Pi, pode ser um Linux embedded, um Linux tempo real. Usualmente eles têm grande capacidade de processamento. Diferentemente do, por exemplo, Raspberry Pi Pico e a família ESP32, porque eles não têm uma quantidade de memória e uma capacidade de processamento suficiente para embarcar, por exemplo, um Linux. Mas eles suportam alguns sistemas operacionais de tempo real. Um exemplo é o FreeRTOS, é possível embarcar o FreeRTOS. Mas também a gente pode desenvolver software para essas placas em Python, em MicroPython, CircuitPython, ou usando C, C++, ou programando via Arduino IDE. Já o Arduino é uma placa de desenvolvimento mais simplesinha, né? Que ela é uma placa usualmente 16 MHz, né? O clock dela, ela quase não tem memória, então ela suporta apenas programas feitos diretamente para o firmware dela, né? Usando, por exemplo, o Arduino IDE, né? O ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino. Então, o que tem nessas placas em comuns? Elas têm pinos de entrada e saída, né? O pessoal chama de GPIO, né? São pinos de entrada e saída para propósito geral, né? Para controlar um motorzinho, acender LEDs, etc, etc. Memória, ela tem clock, né? Que tem uma velocidade específica, 16 MHz, 183 MHz. Ela tem uma unidade de processamento de ponto flutuante, uma FPU. Ela tem conversores digitais para analógico e conversores analógico-digital. Então, isso diferencia muito de placa para placa, né? Elas, dependendo da capacidade delas, conforme já foi falado, elas suportam diferentes sistemas operacionais. Alguns não têm capacidade suficiente para suportar um sistema operacional, então a gente tem que programar diretamente no hardware, né? A gente chama isso de bare metal programming. Outros suportam sistemas operacionais embutidos, embarcados. Um exemplo é o FreeRTOS, né? Um sistema operacional tempo real, Real-Time Operating System, free, né? Mas é um tipo específico, existem outros, Real-Time OS, né? Então, é possível embarcar em placas que têm um pouquinho mais de capacidade de processamento e memória, um Linux embarcado, um Linux tempo real, ou mesmo, em alguns, dá para embarcar um Linux completo. No contexto da nossa disciplina, que visa investigar a programação concorrente, nós estamos interessados no contexto dessas placas de desenvolvimento, no suporte que elas oferecem para programação concorrente, né? Então, nós focamos principalmente em placas que tenham mais de um core, né? Com o objetivo de explorar a concorrência. E, especificamente, nós vamos olhar nos próximos slides a programação
para o Raspberry Pi Pico, que ele é dual core, ele suporta 2 núcleos, né? E ele é uma placa de baixo custo. Mas o que eu mostrar para vocês, vocês podem pensar que é válido para o ESP32 e outras famílias de placa de baixo custo que suportam mais de um núcleo, certo? Então vamos continuar aqui. Então, especificamente para o Raspberry Pi Pico, nós vamos olhar, neste momento, a programação em Python para essas placas. Então não tem sistema operacional FreeRTOS, não vai ter nada disso. Nós vamos programar em Python. Se vocês forem atrás da documentação do MicroPython, eles recomendam 3 passos. Primeiro, instalar um ambiente de desenvolvimento integrado específico chamado Tony. Eu já instalei aqui no meu computador. Vou mostrar aqui para vocês. Então, estou executando neste momento o ambiente Tony. Ele permite que a gente faça programas Python e interaja diretamente com o Raspberry Pi Pico. Vamos ver como. Para instalar o firmware no Raspberry Pi Pico, nós vamos usar a plaquinha ligada num cabo USB. Existe um botão chamado Boot Cell, que nós vamos pressionar esse botão ao mesmo tempo que nós ligamos o cabo no nosso USB. Ao conectarmos a nossa placa Raspberry Pi Pico no USB com o boot cell pressionado, se tudo der certo, aparece uma pasta chamada RP1, RP2. Essa pasta ela serve para a gente mover aqui dentro o firmware que nos interessa, para gravar na plaquinha, para começarmos a fazer a nossa programação. Eu tenho aqui já no meu computador 2 firmwares prontos para carregar nessa pasta. Eu escolheria qual que eu vou usar e arrastaria para cá, para dentro da pasta RP1, RP2. Porém, eu vou usar o próprio Tony, o próprio IDE Tony, para fazer a atualização. Eu não vou fazer dessa forma tradicional, de arrastar uma pasta com o código firmware. Então, eu vou mostrar lá dentro do Tony, mas antes de mostrar, eu queria chamar a atenção de vocês que eu tenho dois firmwares aqui, um preparado para Python e o outro um mais simples. E observe o tamanho. É 25K, esse chamado Flash NUC, que é o mínimo, é o firmware mínimo para carregar no Raspberry Pi Pico. O preparado para o Python, ele tem 580K. Por que isso? Isso é importante entender. Python é uma linguagem interpretada. Então, para executar Python, precisa estar carregado na memória um interpretador Python, ou podemos chamar de uma máquina virtual Python, porque a partir desse interpretador, dessa máquina virtual, nós vamos poder executar o código Python. Então, além de ser mais lento, porque é uma linguagem interpretada, ela exige mais memória, porque o próprio firmware é muito maior, né? Voltando aqui para o nosso Tony, eu vou sair e entrar de novo para vocês olharem. A partir do momento que eu carregar novamente o Tony, já com a plaquinha conectada no USB, o Tony pede para eu instalar o firmware. Então é uma forma mais adequada do que a gente ter o firmware no nosso computador e instalar. Por quê? Porque a gente garante dessa forma que nós estamos instalando a última versão, que o próprio Tony vai lá e carrega. Então eu vou escolher aqui Install, é rapidinho. Ele está nesse momento pela internet trazendo o último firmware, o firmware adequado para executar o MicroPython, né? Já terminou. Eu posso agora executar aqui nesse interpretador aqui, eu posso executar comandos Python, certo? Então vamos voltar lá para a nossa apresentação. Depois de instalar o Tony, adicionar o firmware, é bom executar o Tony como administrador, como root do sistema. Eu estou fazendo isso no meu computador já, tá? Se vocês tiverem algum problema no momento que for executar o Tony, talvez seja essa questão. Aí tem uma pesquisada em como liberar, tá? o Tony como administrador. Por que isso? Porque vocês vão precisar acessar o USB. Se vocês não estiverem como administrador ou não estiverem com o USB liberado para o usuário comum, vocês vão ter problema em usar. Então o meu aqui já está configurado direitinho.
Então vamos rodar a nossa primeira aplicação para testar. É uma simples aplicação para piscar o LED interno que existe no Raspberry Pi Pico. Especificamente da biblioteca Machine, nós vamos usar duas classes, uma que é PIN, que elas são métodos que lidam com GPIO, né, com os pinos da placa de desenvolvimento, né, com hardware. E nós vamos lidar com a classe Timer, que nós vamos usar para lidar com o tempo, implementar periodicidade. Então, vejam só, num primeiro momento nós criamos um objeto que demos o nome de LED a partir da classe PIN. A partir da classe PIN, nós passamos como primeiro parâmetro um string chamado LED, e a biblioteca entende que nós estamos nos referindo ao pino que é ligado ao LED interno da placa Raspberry Pi Pico. É até o pino 25, mas vocês nem precisam saber disso. E o segundo parâmetro, nós passamos essa constante out para informar que é um pino de saída. Afinal, nós queremos gravar high quando vamos ligar o LED e low quando vamos desligar o LED ou apagar o LED. Em seguida, nós criamos um objeto chamado tempo a partir da classe timer. Existe um método que nós definimos aqui que se chama pisca, que esse método vai ser um método de callback. Esse método ele vai ser chamado periodicamente para acender e apagar o LED. Como? A partir do objeto LED, nós invocamos o método toggle. O método toggle ele faz o seguinte: se o pino tiver high, ele escreve low. Se tiver low, ele escreve high. Ou seja, cada vez que esse pisca for chamado, ele vai acender se tiver apagado ou apagar se tiver aceso o LED. Finalmente, nós chamamos o método init do objeto tempo, que foi instanciado a partir de timer, passando 3 parâmetros. O primeiro é a frequência, então nós informamos que é para chamar essa função pisca aqui 3 vezes por segundo. O segundo parâmetro é para dizer que é periódico. E o terceiro é exatamente o nome do método que vai ser chamado callback. Será que isso está funcionando? Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes é salvar esse programa. E agora vou executar. Vocês podem ver que o LED começou a piscar. O callback ele é chamado 3 vezes por segundo. E dentro dessa periodicidade, se tiver aceso o LED, ele apaga. Se tiver apagado, ele acende. Vamos partir agora para o segundo exemplo. A ideia é mostrar como se criar uma nova thread e como se passar parâmetros para essa thread. Então agora nós vamos, como novidade, usar a biblioteca thread. E dessa biblioteca thread nós vamos executar o método start new thread. Esse método, nós vamos passar como primeiro parâmetro a rotina, o código que a thread vai executar. E além de passar o código que a thread vai executar, nós vamos passar parâmetros para essa thread. Como é que nós passamos parâmetros para essa thread? Dentro de uma tupla de Python, né? Então, vamos olhar aqui, ó. A rotina que vai executar a thread, ela recebe 2 parâmetros. E observem que exatamente são os 2 elementos da tupla. O primeiro aqui que nós estamos passando, esse valor 10 aqui, ele é associado ao primeiro parâmetro do método que vai executar, que a thread vai executar, né? Então esse n recebe 10. O segundo elemento da tupla, esse 0.5, é o segundo parâmetro da rotina que a thread vai executar. Então o delay é meio segundo. E esse código aqui, na verdade, é bem simples. A thread entra num loop onde ela executa n vezes, acendendo o LED, né? Escrevendo high no pino, dormindo esse tempo delay, que era o segundo elemento da tupla, né? Meio segundo, escreve low e dorme meio segundo. Então, dentro de uma periodicidade de 1 segundo, a thread executa n vezes. Uma observação importante: essa thread vai ser criada no segundo core. Como é que nós sabemos isso? Então, vamos lá. O MicroPython, a máquina virtual do MicroPython, ela gerencia explicitamente as threads, alocando elas aos cores. Infelizmente, nós não podemos, o programador não pode explicitamente alocar uma thread a um core. Isso é a máquina virtual Python do MicroPython que faz isso. Como é que ela faz? O próprio código da máquina virtual do MicroPython, o próprio interpretador, roda no primeiro core, no core 0, e o loop principal do teu programa. Mas a partir do momento que nós criamos uma thread, o MicroPython usualmente aloca a thread no segundo core, no core 1. Outra característica que não é muito interessante é a seguinte:
Se nós temos threads executando em cores diferentes, problema nenhum. Agora, se nós temos mais de uma thread executando no mesmo core, infelizmente, a máquina virtual do MicroPython ela não implementa explicitamente uma preempção. Ela faz o que costuma se chamar de um escalonamento cooperativo. Ou seja, o próprio programador da thread que vai, dentro de um loop, chamar um sleep ou tentar acessar um mutex através de um lock.acquire, e se o mutex ou lock, né, estiver ocupado, essa thread vai ficar bloqueada e aí o interpretador do MicroPython escolhe outra thread para escalonar, para trocar o contexto dela. Então, assim, é uma boa prática isso que a gente fez aqui de dar sleep dentro de thread, porque nesse momento que nós damos sleep, o interpretador do MicroPython escolhe uma thread para executar. Dito esses comentários, vamos olhar se esse código funciona direitinho. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. Eu vou copiar esse código, vou dentro do Tony, vou colar, na verdade eu já tinha colado aqui, né? E vou executar. Observe que quando eu executar, o LED vai piscar 10 vezes num período de 1 segundo. O terceiro código que nós vamos mostrar envolve duas threads, uma executando no Core 0, outra executando no Core 1. As duas threads executam o mesmo código que faz o seguinte, ela incrementa uma variável chamada contador. Então, existe uma situação de race condition. Nós vamos, então, proteger essa parte do código que incrementa a variável contador, que é uma seção crítica, através de um mutex, que é essa variável aqui lock. Antes de incrementar o contador, nós vamos dar um acquire, que equivale a um wait, né? E depois de incrementar o contador, nós vamos dar um release, que equivale a um signal. Então, o código principal começa dando um start new thread, para disparar uma thread no Core 1 que vai fazer esse incremento. Logo em seguida, o próprio código principal chama o método, ou seja, vai ter uma thread no Core 0 executando o mesmo código, certo? O mutex ele é alocado por esse método aqui chamado allocateLock, que é da biblioteca de threads, né? Então nós alocamos o mutex, né, que é esse lock, e num loop nós incrementamos 500 vezes esse contador. Como existem duas threads incrementando 500 vezes esse contador, nós esperamos que haja uma contagem de 1 até 1000, sem problemas, que isso está sendo protegido por um mutex. Vamos ver esse código funcionando? Nós esperamos que haja uma contagem que vai de 1 até 1000, porque cada thread incrementa 500 vezes, e que funcione sem problema, porque está sendo protegido por um mutex. Então, nós vimos aqui uma contagem que vai até 1000, alternando, às vezes Core 1, duas vezes Core 0, às vezes duas vezes Core 0, e alternando a execução. Eu quero chamar a atenção de vocês de uma solução que foi usada aqui, que é a seguinte. O sleep dado dentro do código, ele é aleatório, não é um sleep fixo. Da biblioteca random, a gente chama esse uniforme que a gente gera um número entre 0,005 até 0,05 para dormir um tempo aleatório. Outra observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Vocês viram que o lock também está protegendo o print. E isso importa, porque o print ele é chamado pelas duas threads. E se ele não for protegido, ocorre um race condition no print. Vocês querem ver? Eu consigo provocar uma situação. Se eu vier aqui no nosso código e botar o lock só para proteger o contador, vocês estão vendo? O acquire incrementa o contador e dá liberação. Agora o print não está sendo protegido e for executar esse código, provavelmente, em algum momento vai dar um problema. Vamos ver aqui se vai dar. Ó, deu um erro aqui e o erro aparece antes. Ó, o print nem imprimiu direito, aqui deu um alô. O que acontece? No meio o print não é uma operação atômica. Então ele precisa estar protegido também pelo lock. Então eu fiz essa observação aqui. Ó. Observe que o comando print, executando nos diferentes códigos, precisa ser protegido pelo mutex. Tá? Além disso, o mutex e o sleep gera uma execução, um padrão de execução entrelaçada. Se eu não usasse
essa aleatoriedade aqui no sleep, a execução ia ficar assim, core 0, core 1, core 0, core 1. Então nós usamos uma aleatoriedade no sleep para forçar uma mudança nesse padrão. Então aqui eu deixo umas referências, se vocês quiserem olhar